Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorjoete e a todos vocês que nos ouvem, nesta quarta-feira. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito na sua vida e você também. Agradeça a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E dando início ou continuidade aos nossos estudos que nós temos feito aqui nas quartas-feiras, falando sobre a oração, nós já vemos aqui há 3 ou 4 feiras conversando sobre isso. Eu queria refletir com você em alguns minutos sobre algo que é maravilhoso na vida do servo de Deus, que é a gratidão. Uma palavra tão pequenininha, mas que tem um significado tão grande nas nossas vidas e que muitas das vezes nós somos ingratos. Muitas das vezes nós deixamos passar muitas coisas, nós deixamos de falar muitas coisas e às vezes até mesmo para Deus. Então eu queria compartilhar com você a palavra nesta manhã. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ações, façam em nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai. Essa palavra, ela vem com muitos significados. E eu estava pensando sobre isso e refletindo sobre essa palavra e a importância que nós temos de sermos gratos a Deus por todas as coisas. E quando devemos ser gratos a Deus? Devemos ser gratos a Deus quando as coisas estão em paz, tranquilas. Devemos ser gratos a Deus quando as coisas estão um pouco mais difíceis. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser gratos a Deus em tudo. E especificamente aqui, Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está falando sobre a velha natureza do homem e sobre a nova natureza do homem. A velha natureza do homem não deixa que ele consiga ver as coisas de uma maneira diferente. Mesmo em situações difíceis, nós podemos tirar coisas boas. Mas a nova natureza, o novo homem nascido em Cristo, ele consegue. E é tanto que ele diz: em tudo que fizerem, sejam em palavras e em ação, sejam agradecidos. E no versículo 16 ele fala sobre ter um coração grato, ter gratidão no coração. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é ter um coração grato a Deus? E eu enumerei pelo menos 2 coisas que precisam ficar guardados na nossa mente e no nosso coração. Eu pensei sobre uma coisa. Eu tenho uma frase, um quadro que eu ganhei logo quando eu cheguei em Jorjoete. O pastor Carlos me presenteou. E esse quadro eu colei aqui na minha sala e todas as manhãs eu acordo e olho para ele. Vou ler, tá bem aqui perto de mim. Eu me lembro dos dias em que orei por coisas que tenho hoje. Vou repetir para você. Eu me lembro dos dias em que orei por coisas que tenho hoje. Você consegue se lembrar? Dos dias em que você clamou a Deus, dos dias que você orou a Deus. E olhe ao seu redor. Olha o que você tem hoje. Não estou falando só de bens materiais. Estou falando da sua família. Estou falando da
paz que está dentro de você. Quantas vezes você orou por coisas que você tem hoje? Agora, uma coisa eu pergunto: você tem sido agradecido por essas coisas? Então, a primeira coisa que esse texto me leva a entender é que eu preciso ter um coração grato. E um coração grato a Deus, ele não se esquece dos seus feitos. E aí, para ilustrar esse não esquecer, eu me lembro de uma história de Charles Plumb. Charles Plumb era um piloto de caça americano e já havia feito várias missões no Vietnã. Mas um dia, em uma missão, ele foi abatido por um míssil. Foi ejetado do seu avião e caiu de paraquedas no terreno inimigo. Ali ele foi capturado e durante 6 anos ele ficou preso como um prisioneiro de guerra. Voltando aos Estados Unidos, este homem passou a dar palestras. Um dia ele estava num restaurante com a sua esposa e foi surpreendido por uma pessoa que falou: "Você é Charles Plumb, aquele piloto de caça?" Ele falou: sou eu mesmo." Ele: "Pois é, e você quem é?" Ele falou: "Eu era aquele que dobrava os seus paraquedas." "E funcionou o paraquedas?" E Charles Plumb respondeu: "Funcionou, senão não estaria aqui." Aquela noite, Charles Plumb foi para casa e começou a refletir quantas vezes ele tinha passado no passadiço dos navios por aquele jovem e nunca tinha dado um bom dia, nunca tinha cumprimentado. E aquela ação, ele ficou refletindo sobre aquilo. E nas suas palestras hoje em dia, Charles ele começa as palestras dizendo: "Quem dobrou o seu paraquedas hoje?" Isso, para mim e para você, nos faz lembrar esta história de como nós precisamos ser agradecidos a Deus em primeiro lugar em tudo, mas também a pessoas que Deus coloca na nossa vida, a pessoas que Deus coloca para nos abençoar, a pessoas que Deus coloca para nos dar uma palavra de conforto, de consolo num momento difícil. Há pessoas que muitas vezes estão tão próximos da gente que a gente não agradece. Por exemplo, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você os tem próximos a vocês. Então agradeça a eles e agradeça ao Senhor. Então a primeira coisa que essa palavra me diz é que eu preciso ter um coração agradecido. E um coração agradecido não se esquece. Mas também essa palavra me faz refletir e me lembra de que o nosso Deus, e ele diz assim aqui, que nós devemos agradecer por tudo a Jesus, é que o nosso Deus é o Deus de detalhes. Ele cuida dos grandes detalhes, mas ele cuida dos pequenos detalhes. Vou fazer você refletir. No dia de ontem, quarta-feira, que é terça-feira, você lembra quando você se acordou? Ou quando você acordou? Você saiu e a primeira coisa que você fez foi abrir os olhos. Pois é, muitas pessoas não abriram. Depois você se levantou e foi até o banheiro para escovar os dentes. Pois é, muita gente não conseguiu se levantar, muita gente não tinha nem uma escova de dente, nem uma pasta de dente. Você lembra do café da manhã que você tomou? Pois é, tem muita gente que não tinha o café da manhã que você tomou. E aí depois você saiu para trabalhar ou você ficou em casa? Pois é, tem muita gente que não tem casa e tem muita gente hoje que não tem trabalho. Deus cuida, meu irmão, dos pequenos detalhes, mas Ele cuida também dos grandes. Às vezes nós nos lembramos de agradecer a Deus porque nós temos uma casa, nós temos talvez um carro, bens, nossa família está bem, com saúde.
mas nós esquecemos dos pequenos detalhes, mas Deus cuida dos grandes e dos pequenos detalhes. Por isso que nós devemos ser, em tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus e sejam agradecidos. Tenha um coração grato a Deus. Podemos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nós oramos e vemos, ó Deus, a Tua graça nas nossas vidas, porque nós acordamos, nós podemos despertar. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que ouve esta mensagem. Que a Tua palavra chegue, ó Deus, no coração de cada um, Senhor, e cumpra, ó Deus, aquilo que apraz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus guarde você e te dê um restante de semana. Domingo nós estamos aqui para a glória de Deus e lembre-se de agradecer. Quem dobrou o seu paraquedas hoje, seja grato a Deus por tudo.